Olá pessoal, eu sou o Cristiano da Infocel JK. Hoje eu vim tirar uma dúvida de algumas pessoas que me perguntam na internet e até aqui mesmo no curso. Acontece muito de pessoas no início querer fazer logo um reparo de integrado, né? O que seria o integrado? Seria o circuito integrado, o CI. Mas primeiramente, antes de você chegar à conclusão que é esse integrado que está com defeito, né, que está causando o curto no aparelho, você tem que saber fazer a diferença na hora da medição, se é o integrado que é o causador do curto em toda a placa ou se é somente um capacitor que está em curto, né, ou identificar a linha que está em curto. Só que é bom entender primeiramente de componente. Mostra por gentileza. Eu peguei essa placa já foi utilizada em alguns testes aqui no curso, eu já tirei algumas peças dela, já removi até uma bobina que estava aqui. Ela já está bem. Deixa eu só consertar aqui um pouquinho. Só consertar aqui um pouquinho a imagem. Aqui nessa placa ela possui bobinas e capacitores. Primeiramente temos que entender o seguinte: esse capacitor é um capacitor cerâmico. Ele não é polarizado e não tem polaridade, sendo que na placa ele vai ficar ligado com um lado no positivo e o outro polo negativo. Na placa sim, ele tem polaridade, ele ligado na placa, ele fora da placa, você pode colocar de qualquer lado que não vai ter problema. A bobina é a mesma coisa, ela na verdade ela é um enrolamento, né? Ele é uma bobina, ela é um indutor, que ela apresenta uma continuidade entre ela de uma extremidade à outra. Já o capacitor não. A bobina, uma extremidade à outra, ela tem uma continuidade. Então, para você saber, né, se essa placa que não está ligando, está com alto consumo, para você saber qual o setor que está em curto, você tem que fazer alguns testes com o multímetro na escala de continuidade. Essa escala que mede diodo, essa escala sonora. O que temos que fazer? Colocar uma ponteira no terra. Vamos botar aqui no terra. Vamos aterrar uma ponteira e com a outra vamos fazer umas medições. Pode filmar na tela por gentileza. Ó, vamos nos capacitores. Ó, o capacitor de um lado ele dá continuidade com o terra, do outro lado ele não tem que dar nada. Se esse deu dos dois lados, a linha que esse capacitor tá, ou ele mesmo está em curto. Vamos ver a bobina próxima, ó, apresentando continuidade com terra. Vamos ver esse. Ó, esse já não deu nada desse lado, até mostra ele no aparelho. Deu um valor, do outro lado deu continuidade com terra. Por que que eu coloco a ponteira vermelha no negativo aqui na carcaça? Porque o capacitor me mostra um valor que ele está da medição do componente. Outra bobina, essa deu continuidade com terra, ou seja, a linha que esses componentes está apresentando um curto. Nesse caso aqui, como é uma placa bem castigada, com certeza esse integrado está mandando curto em todas as suas linhas. Vamos examinar uma linha aqui mais distante. Vamos ver aqui, ó. Aqui já não deu nada, aqui deu quantidade com terra. Ó, aqui também não deu nada, quantidade com terra. Esses capacitores não estão em curto, ou a linha que eles pertencem não estão em curto. Vamos ver aqui mais uma outra bobina. Vamos ver uma aqui em cima. Vamos ver um circuito que não esteja comprometido. Vamos ver esse aqui. Vamos ver onde ele está. Aqui, ó, tudo comprometido. Esse capacitor já não está.
Ou seja, a linha que essa bobina pertence está em curto. Só igual, né, como estou falando agora, é uma placa bem castigada. Existem componentes que estão bons e componentes apresentando continuidade com terra. A bobina, ela não fecha curto, ela na verdade ela já é um curto, né, porque ela tem uma continuidade. Se você medir a bobina entre ela, deixa eu ver aqui, só para tirar um pouco das dúvidas, entre ela vai dar uma continuidade. Já o capacitor, ele não dá continuidade, perdão, olha, ele não dá continuidade. Ele faz até a sua medição. Vamos ver do outro lado. Do outro lado ele dá uma resistência alta e depois ele vai e fica novamente. Então, ou seja, agora a conclusão. O capacitor, se ele apresentar continuidade de um lado com o terra e do outro não, ele está legal, né? Está bom, tecnicamente bom. A bobina não pode apresentar continuidade com terra em nenhuma das suas extremidades, porque ela pertence a uma linha, né, de positivo. Se caso esse capacitor apresentar continuidade dos dois lados, possa ser que ele esteja em curto ou a linha também que ele pertence esteja em curto. Só que quando existe vários capacitores em curto no circuito, né, nós chegamos à conclusão que o integrado que comanda, olha quantas linhas de transmissão, que o integrado está comandando, aliás, está mandando o curso, está refletindo em todo o circuito. Então aí sim nós vamos partir para o princípio de retirar esse integrado, limpar as suas esferas, né, tirar todos os cursos que tiver nas esferas, para ver se esse curso vai permanecer ou não. Quando é somente um capacitor, nós podemos fazer a remoção do capacitor, porque se ele estiver em paralelo, ele talvez, dependendo da função dele, não vai apresentar nenhum problema na placa e a placa vai voltar a ligar. Por isso que você vê em muitos casos as pessoas falando: ah, retirou um capacitor, a placa voltou a funcionar, porque estava dissipando todo o curto para o terra, né? O capacitor estava dissipando esse curto e ele estava entrando em curto, só que retirou ele, o curto saiu e ele não teve tanta influência no funcionamento, né? Aliás, o papel que estava fazendo ali vai deixar de fazer, mas o circuito voltou a funcionar perfeitamente. Vai acontecer muito, né, de você ver isso na internet, alguns casos iguais a esse. O certo é colocar o capacitor novamente, pega uma placa igual e coloque. Se caso não tem e esse capacitor estiver só em paralelo, pode deixar sem, que talvez não faça nenhuma diferença. O certo é colocar, substituir. Outro detalhe também interessante, ó, esses capacitores, ó, tem cores diferentes. Esses aqui, creio eu que não estão ruins, mas é bom você observar se não está com nenhuma coloração, né, muito amarelada, com marca de queimado ou um rachado, porque também ele, como sofre muito aquecimento, possa ser que ele se rache, que ele se queime. Ou até mesmo uma bobina que se abre, ó, você vai na bobina e confere se ela não está, se ela não está aberta, se ela fechar, se ela der continuidade em ambos os lados, ela está boa. Mas como você sabe que esse é a bobina? Minha esposa perguntou como nós sabemos que isso aqui é uma bobina, isso aqui é um capacitor. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link de um vídeo do LM Cell, que ele fala sobre esses tipos de componente e essas medições. Se vocês quiserem mais à frente, também está investigando, vendo como se fazia essas medições. Ele até coloca uma imagem, vou deixar até o link da imagem que ele colocou também, o link da imagem com vários tipos de bobinas e capacitores, né? No caso são parecidas, então tem faz realmente uma confusão. Só que na medição nós conseguimos fazer essa diferença entre bobina e capacitor. As bobinas tem muitas que tem esse formato aqui também mais boleadozinho, ó, aqui, ó, um pouco mais arredondado. Os capacitores em alguns casos são mais certos. Aqui também já é um pouco mais arredondado, mas pela sua cor a gente consegue diferenciar que é um capacitor. Esse aqui já está um pouco mais certo, mas pela sua cor a gente consegue diferenciar. Tem bobinas aqui também que são mais retas, mas
nós com o tempo conseguimos fazer ter essa diferença de bobina e capacitor. Então, o primeiro passo, pessoal, quer ver algum tipo de curto, fazer uma troca complexa? Primeiro verifica se os componentes estão realmente apresentando continuidade com terra, se é o capacitor que está em curto. Assim, é uma coisa que realmente não é tão fácil de estar vendo, ou seja, tão fácil de estar resolvendo. Às vezes você pode até identificar esse componente, essa linha aqui, ó. Agora melhor, vamos fazer uma outra dinâmica bacana. Eu identifiquei que vamos supor que essa linha aqui está toda em curto. Um exemplo, né? Não sei se está pertencente, né? Que nós não temos o esquema. Então o bacana também você retirar antes, se for você identificar alguns capacitores na mesma linha, tirar a bobina e abrir o circuito para ver se o curto vai continuar para cima para o integrado ou se vai continuar para a parte de baixo. Se você abrir o circuito, você vai conseguir ver para qual lado que está o curto. Se o curto continuar para cima, você bota a ponteira onde estava a bobina para cima, continua o curto, então pode ser o integrado. Se ficou para baixo, você vai nos capacitores. Aí vai ter que remover um, testar, remover outro, testar, remover outro e assim, né, e por eliminação. Por isso que esses testes são os testes mais demorados, pessoas não gostam de fazer. Só que o pessoal agora, como está vendo mais desse tipo de problema acontecer, estão realmente querendo resolver e às vezes já querem logo remover o integrado. E sendo que para remover o integrado desse não é tão fácil. Um aluno do curso falou, eu tenho vários aparelhos bons, mas aparelhos que já estão, versões, modelos obsoletos que não estão sendo utilizados. O que ele vai fazer? O que ele propôs? Né? Até é bacana que eu utilizo aqui no curso essa tese. Ele pega o aparelho bom, pega um circuito desse integrado, retira, vai lá, preparar e coloca. Quando ele começar a ter sucesso em retirar e colocar, porque o aparelho está bom, então ele sabe que está funcionando, retirar e colocar sem problema algum, ele vai fazer várias vezes para praticar, ele diz que já sabe que está apto a pegar um cliente e está fazendo esse tipo de troca, porque ele já testou, ele já tem certeza e confiança que ele pode fazer isso. Aí um rapaz falou assim para mim, pô, mas o Cícero Cowboy, o Carlos Quiceno, temos que deixar uma coisa bem clara, são pessoas que estão anos e anos fazendo esse tipo de trabalho. Eu aqui no curso dou 4 aulas, em 4 aulas ou em 200 vídeos que eu tenho, ou daí também mais, né, centenas de vídeos, não consegue ensinar uma pessoa a fazer isso, porque não é só o ensinamento, também é a prática, né? Você praticar, ter conceitos, ter técnicas de fazer. Fluxos bons, tem que ter um bom fluxo para estar removendo, tem que ter um bom ferro de solda, tem que saber temperaturas. Então não é só observar outras pessoas e observar vídeos, é você praticar para fazer o serviço. Então pessoal, fica essa dica aí, ó, de capacitores e bobinas, não é difícil de ver, igual eu falei, né? O capacitor só apresenta continuidade com terra de um lado, a bobina em lado algum. Se ambos apresentarem dos dois lados, indica que tem um curto ou neles ou no circuito que pertence a eles, né? Que eles pertencem. Então vamos fazer essa observação melhor aonde está aparecendo o curto. Aí vamos fazendo as remoções, fazendo os testes, vendo se saiu o curto, fazendo um teste com a fonte de alimentação ou com o amperímetro, ou o que seja, para estar tirando essas conclusões, se o curto saiu ou não, se o capacitor é necessário recolocá-lo na placa ou não. Então fica aí pessoal, essa dica aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.